Bom dia! Bom dia! Muito bem-vindas ao 7º dia do Desafio 10D, Produtividade Sem Exaustão. Hoje a gente vai trazer aqui uma questão sobre desculpas, procrastinação. Quando a gente diz que vai fazer algo ou gostaria de fazer algo e não faz. Isso é extremamente relevante entender que nomear como uma desculpa isso é a pior coisa que você faz, porque você está se dando um carimbo, colocando um rótulo que você é uma pessoa que dá desculpa ao invés de fazer o que precisa ser feito. E não é se enganar, dizendo não é que eu dei desculpa, não é justificar, mas é entender. Por quê? A procrastinação e a desculpa é um sintoma. E aqui, o que eu quero mostrar, gente? Olha só, quando a gente pensa em desculpa, vamos dividir em duas coisas desculpa. Tem a desculpa que eu dou pra mim e a desculpa que eu dou para o outro. Por exemplo, alguém convida você pra poder sair, passear. E aí você não tá afim, tá? Nossa, o que eu mais quero hoje é um chocolate quente e ficar aqui maratonando série. Não tô afim de sair de jeito nenhum. E aí você fala pra essa pessoa: não, sabe o que é? Poxa vida, eu não tô me sentindo muito bem, minha cabeça tá doendo, deixa eu ver se vai melhorar um pouquinho, mais perto do horário da gente sair eu te aviso. Você vai ali dando o quê? Uma desculpa, porque você não tem coragem de desagradar essa pessoa e falar pra ela: não tô afim. O que eu quero fazer hoje é tomar um chocolate quente e ver filme. Você não assume isso. Isso é uma desculpa para o outro e aí você justifica ali de alguma forma pra ficar tudo bem. Isso é uma coisa. O que eu quero trazer aqui é quando você dá a desculpa pra você. E aí ela é muito sutil, porque a gente é muito boa em arrumar álibis, em justificar, em fazer procrastinação ativa, ao invés de fazer o que a gente realmente precisa ser feito. Só que, como eu falei lá no comecinho, se você vai e taxa que você tá dando desculpa, que você é uma procrastinadora e tudo mais, isso vai ficar registrado e você tá se pondo um rótulo e isso passa a fazer parte da sua identidade. Não é por aí o caminho. O que a gente vai fazer? A gente vai olhar como a procrastinação e a desculpa que você dá pra você, a justificativa que você está arrumando pra não fazer o que você precisa fazer, né? Isso é um sintoma. Um sintoma, só isso. Dessa forma, assim, qualquer coisa, eu tô com dor de cabeça, eu tô com febre, a gente sempre tem que, por que tá doendo na sua cabeça? Por que você tá com febre? Não dormiu bem? Por que você não dormiu bem? Então, sempre buscar o porquê. Aí, só que aqui a gente vai falar, por exemplo, quando você pensa assim, por que você não contatou os clientes que você deveria contatar? Por que você não fez o conteúdo que você disse que ia fazer? Então a gente tem que falar dessas duas coisas, gente, como a gente constrói muito fácil uma desculpa. E aí a gente compra essa desculpa. Então eu disse aqui duas coisas muito comuns dentro da rotina de uma microempresária. Não entrar em contato com os potenciais clientes. Não entrar em contato. Pessoas que demonstraram algum interesse, conversaram com você, demonstraram interesse para curiosidade naquilo que você faz, achou legal, e você não entrou em contato. Essa é um sintoma. O outro não fez o conteúdo, não foi lá, não abriu o Instagram, não abriu suas outras redes sociais, você não compartilhou, não comunicou, não divulgou, não fez uma oferta através de redes sociais, de meios de comunicação aí que vem pela internet. São dois sintomas. Aí, tá bom, mas por que eu não entrei em contato com estes clientes? Por que eu não fiz isso? Porque eu estava atendendo clientes ali na minha loja, porque eu tinha que organizar a parte financeira, porque eu estava fazendo uma entrega de algum serviço, alguma mentoria para o cliente. Então você vai colocando várias outras coisas no lugar para justificar porque você não fez aquilo. Percebe? Você fez alguma outra coisa, não é que você não fez nada, alguma outra coisa você fez. E aí isso passa a ser uma justificativa e aquilo que você deveria fazer, você não faz. Ainda a gente não achou a causa. Você está justificando, não é a causa ainda. E eu preciso ir buscar a causa, por isso que eu estou dizendo a vocês, não encare
procrastinação ou desculpa como, nossa, puxa, eu procrastino, nossa, arrumo desculpa, não sei o que eu faço. Sabe sim o que você precisa fazer, eu vou te mostrar aqui. A gente vai fazer um checklist rápido para poder identificar por que esse sintoma, por que essa procrastinação, por que você está sempre conseguindo justificar tão bem para você que você continua no mesmo lugar, você continua nesse mesmo padrão. Você não vai quebrar o padrão, do nada e não vai quebrar o padrão ali, não, nossa, deixa, sabe quando a corda aperta? E aí, ou eu faço ou eu faço? Não, você vai quebrar o padrão tomando consciência, fazendo o que eu estou mostrando, que eu vou te mostrar aqui agora. Então, a questão da procrastinação, da desculpa, é a falta de compromisso que eu tenho com aquilo que eu preciso fazer. Se fosse resumir de uma forma, tá, legal. Só que aí, isso não resolve sua situação. Por isso que eu tô dizendo, a gente precisa buscar a causa. Já ouviu falar de engenharia reversa? Você tem lá um produto pronto, e aí ele pode estar dando algum problema, ou você quer descobrir como você diminui o custo de algum item que tem nesse produto, ou você quer melhorar esse produto. O que é feito? Desconstrói o produto. Desmonta todo esse produto para ver desde dos itens que tem nele, da forma como ele é montado, do processo todinho que é feito para aquele produto estar pronto. Então você desmonta aquilo, você desconstrói aquilo. Por isso que chama engenharia reversa. Você reverte, você vem tudo pro comecinho. Eu desmonto aquele produto, eu vou vendo todas as peças, todos os itens para ver o que eu posso fazer ali de diferente. Se eu quero achar um defeito, é uma forma de eu achar um defeito. Se eu quero melhorar algum processo, se eu quero baixar um custo. E o que a gente está fazendo aqui é a mesma coisa. Então, o que eu tô dizendo aqui, gente, para você poder olhar para essas coisas como um sintoma e buscar a causa, é algo que é usado, né, dentro de um processo de fabricação, é algo que é usado, a neurociência usa isso também, como análise do sistema comportamental, e quando você olha para esse ângulo, não é a pressão, você precisa fazer, você tem que se comprometer, você não está se comprometendo. Não é isso que vai fazer você realmente se comprometer. Na pressão, você pode até se comprometer, mas não dura. Não dura. Essa coisa de você... isso que é uma das coisas que eu aqui na Academia Produtiva, condeno. Tem que fazer. Você não faz por isso, isso e isso. Preguiçosa, faz, levanta, vai comer do mesmo, sem dor, sem ganho. Porque todo mundo que teve resultado na vida se esforçou muito, não deu desculpa, não teve mimimi. Isso é pesado demais. Chega, já deu. Já deu. Essa escravidão que é imposta, autoimposta, pior ainda, não é por aí o que eu tô dizendo. Mas também não é pra você, então tá tudo bem, né? Deixa assim, não é. Então, como que você faz? Aí, qual que é o checklist aqui que eu quero propor para vocês? Como que eu vou identificar? Antes de eu olhar para o sintoma, eu preciso ver se eu fiz tudo o que eu preciso fazer para poder me comprometer. Como a gente falou ontem, clareza, coragem, compromisso. Então, se eu não estou conseguindo me comprometer, se eu estou procrastinando, se eu estou dando desculpa daquilo que eu deveria fazer e não fiz, então vamos lá, deixa eu fazer um checklist. Aqui, a clareza, o motivo e a finalidade, tá ok? Eu entendi o motivo disso, que eu preciso ou que eu quero fazer? Qual que é o porquê? E a finalidade, para que eu quero ou para que eu preciso? Legal, Luciana, isso já tá bem claro para mim. Vamos para outra parte do checklist. Eu tenho clareza dos itens das recompensas e perdas? Semana passada a gente aqui no desafio falou 10 itens de recompensas, 10 itens de perda. Quais são as coisas que eu ganho se eu faço isso? E o que eu perco se eu não faço? Legal, então mais um item para clareza. Então tá bem claro o que eu ganho, tá bem claro o que eu perco. Até porque quando você começa a fazer a lista de recompensas e perdas, se você fala, não, mas não é tanto assim que eu ganho. Eu não tô perdendo tanto se eu não fizer. Aí a motivação é baixa. Não vai fazer mesmo. É muito provável que vai procrastinar, porque não tem tanta necessidade, não tem tanta vontade assim.
Mas se você conseguiu 10 itens de recompensa, 10 itens de perdas, bacana, realmente aquilo é importante e relevante nesse momento. Aí depois que você fez isso, próximo passo do checklist. Agora eu vi, tá tudo ok, clareza, motivo, finalidade. Esta ação aqui que eu tô dizendo, que eu já sei a recompensa e perda, eu dou conta de fazer com os recursos que eu tenho? Eu tenho tempo, dinheiro suficiente, para começar, para dar o primeiro passo, eu dou conta, eu tenho tempo, dinheiro, eu posso fazer sozinho, eu tenho pessoas que vão me ajudar com isso, eu sei como fazer isso. Você tem todos os recursos para começar? Sim, Luciana, já validei que para dar esse primeiro passo, o que eu não tenho, eu já consegui aqui uma orientação e tudo, um apoio, tá validado, ok? Eu dou conta de começar. Bacana, tá ali. Agora essa ação que você disse que você dá conta de começar, agora a gente vai pro quarto item, já viu que dá conta com os recursos que tem quarto item. Você se comprometeu com isso? Você foi lá no seu planner, colocou por escrito quando você vai fazer isso? Isso é um compromisso. É um compromisso. Eu duvido. Imagina você com aquela consulta que você está aguardando há tempos, conseguiu, você vai colocar isso na tua agenda, no teu planner de alguma forma. Você se compromete porque aquilo é importante para você. E é isso que eu estou dizendo aqui. Sem esse compromisso com essa ação, são milhares de pensamentos, milhares de autocobrança ali no seu dia a dia. Não estou nem falando que vem de fora, estou falando de dentro. Se você não se compromete com essa ação, ela vai ficar perdida entre todas as outras coisas que estão acontecendo na tua vida. Então, compromisso é escrever esta ação ali no teu planner. Fiz isso, tá ali. Último item aqui, extremamente importante, ambiência. O teu entorno, ele te potencializa mais ou ele dá uma, ele tira ali o teu poder em relação àquilo, elimina aquilo em você. Porque o meio, quando você observa, e aquilo que você precisa de um pulso para fazer, se o meio não está influenciando de uma forma que te potencializa, você vai precisar superar tanto o teu meio interno, que já é tudo isso que a gente está falando aqui, conectado com as tuas crenças, conectado com a tua vontade, a tua ação, teu movimento, e a influência externa, que não está nem um pouco favorecendo você para fazer isso. Por exemplo, você mora numa casa, que aí tem 4, 5 pessoas, e você entrou em algum tipo de dieta restritiva. Dieta já é restritiva, né? Você entrou em algum tipo de restrição alimentar. Não, e aí, você observando ali aquele teu meio, todo mundo comendo o que você gostaria de comer, já pega um pouquinho. Se essas pessoas ainda falam, só dessa vez, só dessa vez, não tem problema não. O incentivo não, olha, então tá, vamos respeitar, vamos incentivar, né? Se o meio não está incentivando, isso influencia sim na tua procrastinação. Então, qual que é o teu papel? É ficar de olho nesse meio e como você pode, já sabendo que o meio não tá te favorecendo, mas você não pode sair daquele lugar naquele momento, como você vai se proteger. E a gente falou disso, se eu não me engano, na quarta ou na quinta-feira passada. A proteção. E é exatamente isso que eu trouxe a palavra. Como você protege o seu plano. Como você protege aquilo que você precisa fazer. Então, eu não vou falar hoje de novo, você vai ter que assistir para poder ver como você protege. Uma das coisas eu já estou dando até aqui, todo passo a passo. Ambiência. Aí, se eu estou numa ambiência que não é favorável, porque eu já estive por muito tempo em ambiência que não era favorável para aquilo que eu queria, eu criei uma ambiência interna e uma forma de eu me proteger daquilo que vinha de fora. Que eu não tenho controle do que vem de fora, mas eu controlo aquilo que chega até mim, o meu filtro. Esse processo que eu tenho que fazer para proteger aquilo que eu preciso fazer por mim. Vi esse checklist, bacana, tá tudo ok? Tá. Então, agora eu preciso entender por que eu não fiz. Tá tudo certo, o checklist tá ok. Eu sei que eu dou conta de fazer o que eu preciso fazer, já tá tudo certo. Por que eu não fiz? Por que eu procrastinei? O que aconteceu? Agora vamos buscar um pouco a causa. Isso que você tinha aí para fazer,
aí você não fez, o que você fez no lugar disso? Por quê? Imagina só, olha, dei o exemplo aqui de você entrar em contato com os seus clientes. Então, pessoas que gostaram, se interessaram pelo seu trabalho, demonstraram algum interesse, e aí você tá ali com o contato dela, você conheceu em algum evento, alguma coisa, e aí você não entra em contato com essa pessoa, uma potencial. E você não entrou em contato, sabendo que você tinha que entrar, você fez todo esse processo, tá ali, você não entrou, mas você fez uma outra coisa no lugar. Ah, eu estava organizando um evento, não, eu estava atendendo o cliente, eu estava fazendo a entrega de uma aula, de um workshop. Você colocou uma atividade no lugar. Você, não, eu fui melhorar ali os meus conteúdos, estava tudo desordenado. Eu fui fazer um mapeamento da minha mentoria, alguma coisa. Você fez alguma outra coisa que também é importante na tua rotina. Olha que coisa interessante. Aí, o que acontece nesse momento? Como você fez uma outra coisa, diminui a culpa, dá um alívio. Ah, não é que eu não fiz nada, eu fiz. E aí, aquilo que você deveria fazer fica em segundo plano e em primeiro plano fica ali aquilo que você fez naquele momento. E aí você tira o peso, fica mais, sabe, assim, menos sem culpa, alívio imediato naquele momento, que é o que a gente fala da procrastinação ativa. Você procrastinou o que precisava, mas você fez outra coisa no lugar. E é um ciclo. E sabe o que acontece? Como já é um padrão seu fazer isso, ao invés de você fazer aquilo que você se comprometeu, você desenhou todo o seu planejamento, você colocou uma outra coisa no lugar, é um padrão que você tem. Você já está acostumada a substituir uma coisa por outra, ter um alívio, depois que vai bater aquele sentimento de culpa, aquela coisa, putz, eu deveria ter feito, não fiz. Na hora ali você vai e consegue colocar outra coisa no lugar e dar um alívio imediato. E aí? E agora? O que você faz? Você vai ter que voltar de novo pro seu plano ali. Tá, tudo bem, agora eu entendi o que eu fiz no lugar. Você está trazendo clareza. Você não está mais deixando de lado. Você escreveu ali. Você fez o checklist, agora você pegou e escreveu. O que eu fiz no lugar dessa atividade que eu disse que eu ia fazer? Ah, eu fui entregar uma mentoria, eu fui fazer tal coisa, ou fui fazer alguma coisa pessoal, não importa. Você precisa escrever o que você fez no lugar. E entender, tá bom, de repente aconteceu uma situação ali inesperada e eu precisei fazer, ok. E por que você não agendou para depois? Isso tudo que eu estou dizendo aqui é um processo tão óbvio que você fala, tá, eu já sei de tudo isso. Mas a gente não faz por escrito. Não faz, não coloca no papel e aí não visualiza, não materializa tudo isso que você está pensando. E aí fica muito mais difícil você mudar o seu comportamento. Porque tá tudo aqui no campo mental. Você não materializou isso. E aí se você faz exatamente o que eu estou dizendo, exatamente isso, tá? Então eu não fiz por isso, entendi. Agora eu já entendi que esse tipo de situação me distrai. O que eu vou fazer, além de todo esse checklist que a gente fez aqui? Agora eu vou fazer o meu planejamento para a próxima semana. Essa atividade vai entrar novamente na minha semana porque ela é importante, eu preciso fazer. E o que eu vou fazer agora? Que eu já descobri uma das minhas distrações para tirar essa distração de campo e priorizar o que eu preciso. Você passa a entender as coisas que te distraem e você vai eliminando as distrações. Não tem como. Fazer uma coisa nova demanda muito esforço. Imagina você com algum, como eu falei, com alguma restrição alimentar. Poxa, se você não pode comer tal coisa, nem compra. Ponha longe de você. Dificulta, sabe? A gente precisa tornar difícil o que pra gente ali nos distrai, tirar do lado assim da gente. É isso que eu tô propondo aqui, por quê? Mas como que eu vou saber o que me distrai se eu não ponho no papel? Então, resumindo, vamos lá. Faça o checklist. O que é o checklist? Clareza. Preciso entender motivo e finalidade. Por quê e pra quê? Faço a lista de recompensas e perdas. Tá bem claro pra mim, Luciana. Já entendi tudo isso, né?
revisando aqui. Depois, agendei o compromisso. Legal, me comprometi com aquilo que eu disse que eu dou conta de fazer, com os recursos que eu tenho disponível agora. Perfeito, não tem nem como, gente, tá tudo perfeitinho, legal. Conferir aqui o ambiente, para eu poder proteger aquilo que eu preciso fazer, como que estão as influências. Cheque, lindo, maravilhoso aqui, beleza. Não fiz, agora eu preciso entender que eu não fiz, o que eu fiz no lugar. Eu falei que eu ia fazer isso na segunda ou na terça. Por que eu não fiz na segunda ou na terça? Aconteceu tal coisa, tá? E por que eu não reorganizei isso para outro momento? Você precisa buscar essas informações. Como eu dei o exemplo da engenharia reversa, você está buscando o que você naquele momento substituiu. Escrevi, legal, tá tudo aqui escrito, agora eu vou fazer o meu planejamento para a próxima semana, já tirando de campo aquilo que me distrai. E para a gente finalizar aqui, tem uma outra questão importante, porque algumas questões, depende do que você está falando, do sintoma, da causa dessa procrastinação, pode ter alguma crença muito ali em você e você não está conseguindo avançar por conta daquela crença. O que resolve crença? Como eu já disse aqui, inclusive ontem, sim, a gente vai, trabalha terapia, trabalha N questões para a gente poder buscar o que é essa crença. Tem a síndrome da impostora, porque eu não mereço, porque isso, porque aqui tem um monte de coisa, gente, sem dúvida nenhuma. Mas enquanto você está num processo de autoconhecimento, para poder se permitir e não ficar nessa, preciso agradar as pessoas, não sou boa o suficiente ainda. Enquanto você está nesse processo de descoberta, você precisa usar as ferramentas que eu estou mostrando aqui, porque o comportamento vai mudar a sua crença, de pouquinho em pouquinho. Não dá para esperar todo esse processo que você está de autoconhecimento, até porque não existe fim. É meio. Você começa meio, você vai se descobrindo cada vez mais. Os desafios vão aparecendo ali no seu dia a dia conforme você caminha. Então você precisa começar a adotar um plano para sua rotina, usando aqui o que eu estou trazendo para você. Clareza, consciência, passo a passo. Legal, entendi. Então agora, quando eu for para a próxima semana, eu já entendi que pode sim ter alguns gatilhos que me ativam e eu travo, mas enquanto eu estou num processo aí de entender o que é esse gatilho, eu estou dando pequenos passos ali, usando esse passo a passo que a Luciana me orientou. Eu vou no meu tempo, mas eu vou fazer. E o que vai te ajudar realmente a sair desse lugar? Planejamento semanal, como eu venho falando aqui todos os dias, planejamento semanal. Pouquinho em pouquinho, semana a semana, eu vou ali com uma pequena ação. Se eu não dei conta de fazer aquela ação, eu vou cada vez mais descobrindo o motivo da minha procrastinação. Porque pode ser que você ainda não deu conta de agir, mas se você está fazendo todo esse processo, você está descobrindo, tirando a coberta dali, tirando o véu, limpando a sua lente, do que impede você de agir em direção àquilo que é importante para você. Cada vez mais você tem mais clareza. Percebe? E você está dando um novo comando que antes você não fazia, você não escrevia, você não tinha essa percepção das coisas, a clareza do que é bom para você e a clareza do que te distrai. A clareza do ambiente, o quanto aquele ambiente está contribuindo ou está te pondo para baixo. Não tem como. Toda semana você partir com esse processo aqui. Não tem como você não evoluir. Não tem como você assumir compromisso. Que o nosso papo de hoje, no 7º dia, foi compromisso. Não tem como você não assumir um compromisso com você se você faz exatamente esse processo aqui, passo a passo. Certo? Então, pra gente finalizar aqui, eu espero realmente que você tenha entendido. Quem tá vendo todas as lives vai fazer muito sentido o que eu falei aqui. Quem não viu as outras lives vai fazer sentido, mas para potencializar o que você tá entendendo aqui e aprendendo, lá no meu feed estão todas as outras lives, a capinha é a mesma, fácil de você identificar, que é Desafio 10D Produtividade Sem Exaustão.
Se fez sentido o que eu falei, compartilha com outras pessoas que vão realmente poder entender o que é compromisso. Esse foi o papo de hoje, que vocês tenham um ótimo dia, que vocês possam finalmente entender o quanto é simples, é desafiador, mas o quanto é simples você se comprometer com algo que você disse que ia fazer, que é bom para você. Um ótimo dia!